Vamos começar mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, agora em período de quarentena. Eu sou o Francisco Duarte, junto com a Mariana Closé, nós somos organizadores do seminário do PEPED. Então, para quem não está assim, habituado com o nosso seminário, ele ocorre sempre em segunda-feira, lá no Instituto de Economia da UFRJ, mas agora, excepcionalmente, ocorrendo via Zoom, né? E hoje nós temos o enorme prazer em apresentar esse seminário Covid-19, SARS-CoV-2, o impacto das políticas públicas, o impacto e o papel das políticas públicas, em que nós teremos 3 professores do CDTS, que é um órgão parceiro do PEPED, né? Inclusive o professor Carlos Morel, que é um dos nossos palestrantes, é professor permanente do PEPED. Teremos também o Marcos Freire e o Tiago Souza, que são professores do CDTS, são pesquisadores do CDTS, aqui hoje com a gente. Então, basicamente, vou apresentar aqui o currículo dos nossos palestrantes, que são currículos muito interessantes. O professor Carlos Morel é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Ciências pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é criador do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz e, pelos seus trabalhos científicos e reconhecimento, ele foi presidente da Fiocruz entre 1993 e 1997. Recebeu prêmios como Ordem Nacional do Mérito Científico, Classe Gran Cruz, Prêmio Cidade do Rio de Janeiro e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco. Entre 1998 e 2004, foi diretor do Programa Especial de Pesquisa e Tratamento de Doenças Tropicais da Unicef. Desde 2004, ele é coordenador do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz, em Saúde, CDTF da Fiocruz, e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento, PEPED UFRJ, o programa que está realizando aqui esse seminário. O professor Marcos da Silva Freire possui graduação em veterinária pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em biologia parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz. Atuou como tecnologista da Fundação Oswaldo Cruz no período entre 1984 e 2018 e exerceu função de vice-diretor de desenvolvimento tecnológico do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos Fiocruz, durante o período de 2009 e 2017. Atualmente é vice-coordenador geral de desenvolvimento tecnológico do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, o CDTS Fiocruz, e assessor científico de Biomanguinhos Fiocruz. Possui experiência na área de microbiologia, em ênfase em vacinologia e desenvolvimento tecnológico de produtos biológicos. O Tiago Souza possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado em Química Biológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é especialista em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. É orientador permanente do programa em Biologia Celular e Molecular, bolsista de produtividade CNPq, jovem cientista do nosso estado e membro filiado da Academia Brasileira de Ciências. Coordenou serviço de diagnóstico molecular das viroses junto ao Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas e Prefeitura do Rio de Janeiro entre 2016 e 2019. Boa noite, espero que estejam me escutando e me ouvindo bem. É um prazer estar aqui nessa parceria com o PEPED. E eu já vou começar compartilhando a tela, porque eu tenho uma exposição que talvez facilite a nossa conversa. Espero que todos estejam vendo a tela. Então, essa é a ideia. A gente vai apresentar um pouco, cada um 10 minutos, e depois teremos 30 minutos para pergunta e resposta. Eu vou falar uma coisa mais geral sobre introdução a pandemias e um pouco sobre o Covid-19. E vou começar com esses 3 livros que eu coloquei aí para vocês entenderem um pouco o momento. O primeiro livro aí, O Enigma da Peste Negra,
A peste negra dizimou um terço da humanidade. Foi assim um dos maiores eventos sanitários, aterrorizante. Pela capa do livro vocês veem como é que, enfim, mas já foi assim a primeira grande epidemia que está na memória de muita gente ainda. O segundo livro é sobre a gripe, que ficou chamada gripe espanhola de 1918, mas na realidade foi uma gripe que se originou dos Estados Unidos e que também foi um grande impacto. No Rio de Janeiro, os cadáveres se amontoavam pelas ruas e é considerada também uma das segundas grandes epidemias. O terceiro livro, sobre Zika, uma coisa mais recente, mais localizada, mas que também no Nordeste brasileiro, em particular, foi destruidora com causa de muitas microcefalias. Agora, eu trouxe aqui esses 3 livros, um de 96, um de 2012 e um de 2017. Veja, eu chamo a atenção para a capa desse de 96. Olha esse subtítulo aqui embaixo, AIDS e Ebola, coisa da natureza, um acidente ou intencional? Eu trouxe esse livro porque é muito atual, atualmente, é muito atual a questão do vírus que dá origem à Covid-19, a atual pandemia. O que tem de teoria e de hipótese e de acusações na internet que esse vírus, a mais tranquila, que escapou do laboratório, mas a mais nociva é que foi um evento planejado, uma maquinação de cientistas do governo chinês. Então, esse debate que tem no livro 96, que se o AIDS e a Ebola tinham sido coisas naturais, ou acidente, ou intencional, mostra como os ânimos ficam excitados quando tem uma epidemia. Ninguém quer ser culpado, e então os dedos apontados estão aí para todo mundo. O segundo livro é um livro que eu aconselho quem tiver mais interesse, é de um jornalista que escreve muito bem, mas vejam de novo também o subtítulo: Infecções animais e a próxima pandemia humana. Tá? Não é segredo nenhum que essa pandemia estava no horizonte, sendo esperada. Existem vários livros sobre isso, mostrando que o perigo está permanente e que qualquer dia chegaria. Já teve conferência do Bill Gates sobre isso. Perguntaram ao Bill Gates há um tempo atrás qual é a doença mais séria. Ele falou assim: a próxima pandemia. A Larry Garrett também, outra escritora que teve livros interessantes sobre isso. Ela é chamada Cassandra das Epidemias. Mas, enfim, é algo que está no radar de quem trabalha com biologia, com medicina e que faz prevenção e controle de epidemias. Mas, para o leigo, acha que é uma coisa divina ou do Satã, enfim, tem coisas sobrenaturais. A gente tem que se conscientizar que epidemias e pandemias estão aí. Essa provavelmente não será a última. O terceiro livro, na capa, mostra uma aglomeração e uma pessoa provavelmente espirrando e jogando o vírus para os demais. Então, são 3 livros que dão uma ideia um pouco sobre a dinâmica, a epidemiologia, a causa, a natureza. Tá? E nesse livro aqui, eu escolhi um pouco alguns tópicos do índice, que ele faz, são vários capítulos que eu vou colocar aqui na tela. Então, vejam que ele tem, o primeiro capítulo é o cavalo pálido. E esse capítulo mostra o surgimento do vírus Hendra, na Austrália, que terminou levando à morte do tratador desse cavalo, e felizmente ele não se expandiu muito, ficou por ali. Tá? Mas foi um evento de 94. O segundo capítulo desse livro chama-se 13 Gorilas, e mostra como surgiu o ebola, principalmente no Gabão, ali junto da fronteira com o Congo,
E o ebola foi um dos eventos que mais aterrorizou o mundo, 96. Só que o ebola só é transmitido no contato físico ou por macrogotas. Ele não é transmitido pelo ar. Eu me lembro que no meu tempo que trabalhei na OMS, 5 anos e meio, os epidemiologistas me diziam: o nosso grande medo é um ebola com asas. Eu disse: como assim? Um ebola transmitido pelo ar. No dia que o ebola for transmitido pelo ar, o mundo não estará mais tranquilo. Bom, aparentemente nós temos o Covid é transmitido pelo ar e o mundo não está tranquilo. O terceiro capítulo é um capítulo geral sobre malária, onde eles falam sobre, de um modo geral, as doenças, né? Depois vem um capítulo que é o jantar na fazenda dos ratos, aí mostra o surgimento da SARS. O quinto capítulo fala da febre Q, da psitacose, doença de Lyme. O capítulo 6 é sobre doenças virais, então ele fala sobre herpes B, influenza, vírus RNA. O capítulo 7 tem um nome muito interessante, os hóspedes celestiais. E que hóspedes celestiais são esses? Os morcegos, tá? E bats. Então, os morcegos como reservatórios do vírus Nipah, do Marburg e tantos outros. O capítulo 8, o chimpanzé e o rio. Inclusive, depois o jornalista fez um livro à parte, só sobre esse capítulo. E o capítulo final diz assim, depende como é que surge, como é que não surge um outbreak. Então, quem tiver interesse, eu recomendo esse livro na Amazon. É uma leitura muito interessante. Bom, mas vamos para o nosso objeto de hoje, que é a pandemia. Eu tirei esses gráficos do Financial Times, e o primeiro gráfico é o seguinte, a intensidade, mortes diárias desde que um país teve as 3 primeiras mortes. Tá? Então, começando de 1º de março. Então, 1º de março, praticamente, nesse gráfico de cima, praticamente não tinha morte mais na China. Mas aí, quem está dominando hoje o cenário? Estados Unidos, lá em cima, em rosa. Azul, a Europa, o Reino Unido, a Itália, a Espanha. Em azul claro, o resto da Europa. Mas você pega tudo que é de azul, a grande impacto hoje em dia ainda é a Europa. Tá? E aí, veja, o gráfico de baixo mostra também, desde 1º de março, o número de mortes por percentagens. Então, veja, apesar da Europa atualmente ainda ser a proporção maior, está em viés de baixa. Então, e quem é que está em viés de alta? Quem está em viés de alta é América Latina e Caribe. A gente está vendo que está se reduzindo na Europa e há uma tendência a aumentar na América Latina e Caribe. Esse outro gráfico mostra as mortes diárias na pandemia desde o dia que ocorreram as primeiras 3 mortes. Porque assim, em cada país você vê a data que ocorreu as primeiras 3 mortes, esse é o dia 1. Então você vê que a China já praticamente já acabou, já chegou no máximo de mortes ali diárias, em torno de 200, mas parou. Qual é um dos poucos países que está em viés de alta? Infelizmente, é o Brasil. O Brasil está aí em viés de alta. Você vê que a curva está aqui, a curva está numa tendência de alta, então a gente está muito preocupado com essa parte. Bom, isso então foi a minha apresentação. Nós ainda temos um tempinho, meus 10 minutos, ainda temos 2 minutos. Eu acredito que eu gostaria de que a gente reservasse espaço, porque como nós já estamos com 60 e tantos participantes, seguramente as apresentações que a gente está fazendo vai dar a muito debate. Então, eu prefiro ficar por aqui, deixar os 2 ou 3 minutos que eu economizei para a gente ouvir o Marcos Freire e depois nós 3 participamos do debate. Depois tem o Marcos, tem o Tiago e depois a gente vai todo mundo para o debate. Tá? Então, Alexandre Francisco pode passar para o Marcos. Então, agora o professor Marcos Freire com a palavra
Muito obrigado, professor Morel, pela sua apresentação, bastante esclarecedora. Bem, bem-vindo, Marcos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse seminário e poder contribuir com alguma informação. E vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Vou ver se eu consigo chegar aqui. Minha apresentação. Ok. Bem, inicialmente eu trago essa informação feito pelo a fonte é o grupo de prospecção de Biomanguinhos, fez uma busca recente e em relação após o surgimento da Covid-19, o número de projetos voltados para desenvolvimento de produtos. E mostra esse gráfico, mostra que todo o levantamento da prospecção realizada mostra um aumento significativo do segmento de vacinas em relação a outros segmentos, como busca de medicamentos, seja qual for a rota fito ou biológico ou pequenas moléculas, né? Então, só para ter ideia, nesse grupo, desse período, 121 iniciativas ou projetos buscando vacinas, né? Isso mostra o quanto que isso estimulou como uma solução para buscar uma solução, vamos dizer assim, definitiva para a questão da Covid-19, né? Mas também uma publicação da Nature mostra todos os projetos, né, levanta 115 projetos no desenvolvimento de vacina, né? E nessa publicação da Nature, o que se vê? Vê basicamente um cenário em que você tem indústrias, uma grande indústria de vacinas, né, envolvida academia, setor instituições de ciência e tecnologias públicas, né, e instituições que não visam lucro, né, como outras iniciações que buscariam também centro de pesquisa, não buscando lucro, não profit, né? Mas o que chama atenção nesse gráfico é o número, o percentual de projetos ligados à indústria, né? Ao setor privado, né? Melhor falando, né? E aí também uma outra questão aqui nesse gráfico é a distribuição geográfica desses projetos, mostrando que esses projetos estão na América do Norte, na China, na Europa, na Ásia e na Austrália. Não aparecendo, né, projetos, por exemplo, na América do Sul. Né? Não existe, né, nessa publicação, não aparece nenhuma iniciativa de busca de vacina. Mas o que se vê basicamente um percentual muito alto. É lógico que isso foram buscar confirmações, alguns não confirmaram, mas de qualquer forma dos confirmados nessa publicação, em torno de 78 projetos, a grande maioria está dentro do setor privado, né? Isso chama atenção a questão do financiamento, da busca, quem tem, vamos dizer assim, condições de manter um projeto, desenvolvimento de uma vacina de forma acelerada, como está se buscando esta vacina, né? Ainda nessa publicação da Nature, há uma distribuição pelo tipo de abordagem de tecnologia, né, que se busca, né? Então, vai de abordagens, vamos dizer, conservadoras ou maduras até abordagens extremamente inovadoras e vamos dizer assim, não tão maduras, né? Então, tem abordagens, algumas que não conseguiram, a revista, os autores não conseguiram esclarecer exatamente qual era a abordagem usada, a abordagem tecnológica usada para chegar a essa vacina, né? Mas você vê de tudo, né? Então, porque existe nessa questão de vacinas, existe uma questão de uma emergência, seria mais fácil, regulatoriamente falando, você seguir com a busca de tentar uma vacina com uma tecnologia madura, né? Uma tecnologia madura em vacina seria uma tecnologia que vem se usando aquela tecnologia para outras vacinas que já estão no mercado há muitos anos,
se conhece muito bem como ela funciona em relação aos rendimentos, à questão de capacidade de imunizar e também a questão de possibilidade de eventos adversos nessa vacina, os efeitos colaterais, né? Então, mas isso é uma distribuição muito grande no tipo de tecnologia usada nessas iniciativas e projetos ao redor do mundo em relação à busca de uma vacina para a Covid-19. Aqui também, de novo, né, o grupo de prospecção de Biomanguinhos fez um levantamento de tudo que estava sendo publicado, buscando os tipos de tecnologias, abordagens. E interessante, você vê que uma parte significativa, uma maioria aqui, né, 27 projetos, buscam vacina de subunidade, né? Quer dizer, tentando uma alternativa não infecciosa, buscando uma coisa que fosse mais fácil de produzir e em termos não tão, vamos dizer assim, buscando uma segurança maior, né? E tenta uma abordagem com síntese peptídeo, mas não, quer dizer, você tem de tudo, né? De todo um portfólio muito interessante, bem sortido em relação à abordagem tecnológica, buscando esta vacina, né? E essas é uma situação muito incerta de qual dessas abordagens vai funcionar, mas é muito interessante ver a quantidade de projetos e a variedade de abordagem tecnológica que está sendo utilizada na busca de uma vacina para a Covid, né? Pensando em vacinas, uma coisa assim, para trazer um pouco aqui para pessoas que não estão no campo de vacinas, de vacina, o fluxo de desenvolvimento de vacina ela vai desde a descoberta até o registro, até o uso após o registro ou licença na autoridade regulatória, né? Que aqui no Brasil, por exemplo, é a Anvisa, né? E é um funil, na realidade é um funil, esse funil existe realmente, e você, na primeira fase de descoberta, você descobre um candidato, um antígeno, né? Num segundo momento, né, você busca essa prova de conceito, né? E você faz um pré-desenvolvimento e depois o desenvolvimento. E aí você tem toda a parte, tanto na prova de conceito como na pré-clínicos, né? Você tem que usar animais para provar esse conceito. Os conceitos ele vai da segurança também a eficácia, né? O quanto você consegue provar que essa vacina ela é capaz de imunizar ou proteger um animal. E aí você parte para um estudo. Todas essas fases exigem algumas questões relacionadas a normas, né? Normas regulatórias de biossegurança. E um projeto como esse ele tem um alto custo, um retorno incerto. Como eu disse, você pensando no início, começa com um grande número, mas na realidade muitos vão se perdendo, saindo, né, durante esse funil, né? E você requer realmente normalmente um desenvolvimento de uma vacina, ela pode ir de 10 a 20 anos, dependendo da condição de desenvolver, a dificuldade para isso, né? E em termos de desenvolvimento de vacinas, né, esse funil é muito interessante porque ele mostra exatamente o quanto da descoberta e você sai sempre isso. Agora, nesse slide, o mais importante é esse gráfico, né, que mostra o seguinte, um gráfico entre o risco e o estágio do projeto. Quer dizer, o que esse gráfico quer dizer, na realidade? Esse gráfico mostra para a gente, isso é normal em vacinas, quanto mais incipiente o projeto, quanto mais a fase inicial do projeto, maior o risco. Quando você avança nessas fases, anda nesse funil, na direção do registro, da licença, esse risco vai diminuindo. Mas, por um outro lado, o investimento necessário para esse projeto avançar, ele vai aumentando ao longo do avanço dessas fases, né? Você, de uma fase, quando você vai avançando nas fases clínicas, a demanda por recursos financeiros, por investimento para que se tenha sucesso, ela é muito maior. Ela vai avançando sempre ao ponto de você precisar de um suporte muito grande para ter uma probabilidade de sucesso boa. Esse gráfico aqui ele foi publicado pelo grupo, foi uma publicação realizada pelo CEP, que é um grupo formado, a Coalizão
para a preparação com inovações, colisão de inovações para a preparação de pandemia. Quer dizer, eles publicaram esse artigo tentando levantar o custo de desenvolvimento de uma vacina. Então, é uma tabela muito complicada, mas só para dar ordem de grandeza, a variação, quer dizer, você, em termos de o que você conseguiria, olhando para um otimista, não otimista, o pessimista, mas também olhando uma questão de o que seria a maior probabilidade de sucesso de um estudo de vacina em relação ao investimento feito. Isso aqui, se chega a um projeto, pode chegar na casa desde o pré-clínico, a fase 2, não é a última fase clínica, seria 3, mas o final da fase 2, ele poderia chegar a um custo de acima de 1 bilhão e 800 milhões de dólares para você realizar toda essa fase, né? Mas se pode variar dependendo. Isso é muito difícil chegar a um custo, porque geralmente varia muito do desenho desse estudo. Mas o estudo clínico, por exemplo, para uma vacina que feita na necessidade que nós temos hoje em termos de tempo, ela teria que ser feita com recursos, vamos dizer assim, muito altos para que isso realmente tivesse um sucesso, né? A probabilidade de sucesso desse estudo clínico, né? E para terminar, assim, aqui essa questão da translacional, quer dizer, de uma vacina, né? Mostrando o seguinte: uma vacina, ela passa por essas fases, mas tem o chamado Vale da Morte, que é a maior dificuldade para uma vacina atravessar. Então, uma coisa é uma descoberta e a própria prova de conceito, mas a maior parte das vacinas que são testadas, elas costumam cair entre a fase pré-clínica e o registro. Muitas vezes, as vacinas passam por toda uma parte pré-clínica e depois uma parte clínica, mas quando chegam, elas caem porque elas não chegam ao mercado, porque não tem interesse econômico. Quer dizer, tem esse Vale da Morte, ele pode ser tanto numa questão técnica, como numa questão também de interesse econômico dessa vacina. Mas eu acredito que, no caso da Covid, o interesse econômico não vai ser, acredito que não deva ser o grande ponto para essa vacina, né? E isso é muito um pouco de a urgência da demanda de saúde pública pode determinar a estratégia de uma inovação. Quer dizer, isso olhando um pouco para nós, para o Brasil, como que a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer um desenvolvimento autónomo, nós podemos fazer um co-desenvolvimento, ou nós podemos fazer uma transferência tecnológica, né? Essa é uma questão, assim, como que a gente consegue inovar ou trazer uma inovação para o nosso país, né? E isso pode ser feito dessas 3 formas. Eu sempre coloco, comprar, existe uma pergunta que a gente sempre faz nessa questão. Comprar ou desenvolver? Eu acho que, na situação, por exemplo, da urgência que nós estamos vivendo hoje, tem que ter uma cooperação mundial para que essa vacina seja desenvolvida e registrada para poder estar disponibilizada para o uso e controle da Covid-19. Bem, era isso que eu queria trazer um pouco e fico para o debate, que eu acredito que deva ter algumas perguntas sobre esse tema. Obrigado pela atenção e agora eu passo para o Tiago. Muito obrigado, professor Marcos Freire. Gostaria de incentivar aos ouvintes que fizessem suas perguntas aqui no chat. Quem não sabe onde é o chat, há uma barra logo embaixo, quando você usa o mouse aqui, e no centro dessa barra tem um botão, você aperta nele, na lateral vai aparecer o chat. Então, incentivo que vocês comecem a colocar suas perguntas aqui, para que eu e a Mariana possamos organizar e depois repassar para os palestrantes. Então, novamente, muito obrigado, professor, bastante esclarecedoras suas informações, e gostaria de passar a palavra para o Tiago Souza. Seja bem-vindo, Tiago. Só um segundo, Tiago, antes de você comentar.
Professor Marcos, você tem que apertar para parar de projetar sua tela para o pessoal poder ver o Thiago. Peraí, deixa eu apertar aqui, eu tenho que sair, né? É lá em cima, em cancelar a projeção. Cancelar a projeção? Tem um botão vermelho lá em cima. Ok, stop share. Right. Isso. Pronto. Pode ir, Thiago. Já estão acompanhando a minha tela? Sim. Sim? Sim, sim. Então, obrigado, Morel, Marcos e aos organizadores por essa oportunidade de apresentar aqui para vocês. Eu fiz, na verdade, uma apresentação bem curta, eu nem estava esperando que nos apresentassem assim tão formalmente. Obrigado pela apresentação. Na verdade, essa breve apresentação que eu vou fazer, ela é um pouco sobre a história do que a gente vem construindo nos últimos anos e também para tentar fomentar o debate logo em seguida. Meu nome é biólogo, mestre e doutor em bioquímica. Eu atualmente estou como vice-coordenador de inovação do CDTS, coordenado pelo Morel. A gente tem alguns trabalhos importantes na área da interface entre esses três campos, que é o desenvolvimento de antivirais, o que a gente chama de virologia translacional, que é aquele resultado que a gente pode obter no laboratório, que pode ter diretamente um impacto no manejo clínico do paciente. Então, por exemplo, durante a pandemia de 2009, demonstramos que pacientes oncológicos com H1N1 secretavam vírus por até 60 dias. Então, isso implicou num período de quarentena e num manejo diferenciado. Esse é o tipo de dado translacional que nós produzimos. E, além disso, a gente tem alguns estudos colaborativos com outros grupos básicos para trabalhar na área de patogênese das infecções virais. E aqui no meio disso tudo tem uma história que a gente começou a construir há 5 anos atrás, que é uma história chamada de reposicionamento de moléculas. Essa história começou durante o surto das arboviroses, o surto de Zika, chikungunya, febre amarela no Brasil. Os nossos resultados resultaram em 2 capas de publicações de alto impacto sobre a dispersão do vírus Zika na América e novos métodos de sequenciamento de genomas. Além disso, nosso grupo demonstrou que um medicamento utilizado no tratamento de hepatite C, que é o sofosbuvir, ele servia para inibir a replicação do Zika, do febre amarela e até mesmo do chikungunya. Esses resultados motivaram uma proposta de ensaio clínico que ela é endossada pelo Médicos Sem Fronteira como sendo um ensaio estratégico, tanto para ampliar o acesso ao sofosbuvir, quanto para buscar terapias específicas para arboviroses. Mas o nosso problema esse ano passou a ser outro. A gente teve que enfrentar uma nova pandemia de vírus respiratório. Os vírus respiratórios eles têm uma escala que a gente está vendo na pele, o impacto dessa escala comparado com as arboviroses ou com as DSTs ou com as gastroenterites. Eu não vou me ater na minha apresentação em muitos detalhes virológicos, mas, se for necessário, tem alguns outros slides para esclarecer melhor cada ponto. E o coronavírus está aqui, ó, o novo coronavírus. Isso é uma árvore filogenética. A partir disso, a gente consegue tentar estabelecer as origens do novo coronavírus. E, como vocês podem ver, essas sequências em rosa do coronavírus humanos, elas são enraizadas, que a gente chama, ou seja, elas têm uma ancestralidade nos coronavírus de morcego, que, por sua vez, tem uma ancestralidade nos coronavírus de pangolim, que é esse animal aqui desse lado. Então, em conjunto, esses dados mostram a evolução natural dos coronavírus para chegar até o ser humano. E todo evento zoonótico desses tem o potencial de emergência de
pandemia, ou seja, todo vírus que rompe a barreira animal e chega ao ser humano, ele tem um potencial pandêmico, especialmente quando ele ganha capacidade de transmissão sustentada entre humanos. E, de certo modo, foi isso que foi constatado no dia 30 de janeiro, quando a Organização Mundial da Saúde declara uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. A partir daí, os casos se escalonaram. Então, a gente tem aqui o mapa mundi de casos. No dia 22 de março, tínhamos registrados no mundo 311 mil casos, com 13 mil mortes. 18/4, 2 milhões de casos confirmados, 150 mil mortes. E ontem, dia 3 de maio, 3 milhões e meio quase de casos, com quase 250 mil mortes no mundo. Então, essa escala é uma escala sem precedentes, contemporâneo. O evento pandêmico de infecção respiratória que a gente observou mais próximo, ele foi em 2009. E esse é um gráfico, é uma ilustração da pandemia de 2009, que mostra o número de consultas no México, que foi um dos epicentros da pandemia de H1N1. E aqui a gente vê o número de consultas em função dos meses do ano, dos anos de 2007, 2008 e 2009. Então, como vocês podem ver, tem um número básico de consultas que, de repente, com a introdução do novo vírus, explode. Então, isso é um pouco o que a gente quer fazer, né? Quando fala da prevenção, do achatar a curva de disseminação do vírus. Porque poucos são, ou nenhum é, o sistema de saúde que tem a complacência de passar a admitir esse número tão grande de casos. E para reduzir o impacto de uma infecção por um novo vírus, uma das soluções de curto prazo é buscar antivirais, especialmente naquela palavrinha que eu falei, que é o reposicionamento, onde você seleciona compostos que são considerados seguros para seres humanos e tenta propor um novo uso para esses compostos. E a OMS, através de um ensaio clínico global chamado Solidariedade, fez isso. Eles propõem 4 alternativas terapêuticas, uma utilizando os medicamentos chamados lopinavir e ritonavir, são inibidores de protease do HIV, são drogas utilizadas pelos pacientes com HIV. Lopinavir com ritonavir mais interferon. O interferon é um medicamento utilizado no tratamento de hepatite C. O remdesivir, que nas últimas semanas a gente escutou falar bastante, né, sobre ele, que foi desenvolvido como inibidor de uma outra enzima, a RNA polimerase do vírus Ebola. E a cloroquina, que a gente já vem escutando falar bastante sobre ela, que atua como anti-inflamatório não esteroidal. A gente entende que todas as terapias apresentam algum tipo de deficiência, portanto, resolvemos investigar uma outra substância que é produzida no Brasil, o atazanavir, que poderia ter atividade contra o novo coronavírus, de dados que está disponível para análise nessa plataforma de disponibilização de conteúdo científico. É isso que eu queria mostrar para vocês até esse momento, com o objetivo apenas de quebrar o gelo nesse primeiro momento. E, junto com o Morel e com o Marcos, eu vou ficar feliz em receber e poder responder as perguntas de vocês. Obrigado novamente. Obrigado, Tiago. Vocês estão todos me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, os 3? Sim. Estão me ouvindo bem? Estou vendo. Estou. Então, eu já tenho alguma... Deixa eu só me organizar aqui. Tem algumas perguntas já aqui do chat. Eu vou... O Francisco, O que foi, Morel? Parece que quando se fala muito perto do microfone, o som falha. Tá. Eu vou ficar, então, mais recuado. Tá me ouvindo agora, né?
Então, eu vou começar aqui com a pergunta. Já chegaram umas 5 ou 6 perguntas e ainda vou começar essa primeira rodada e quem quiser pode continuar fazendo. A primeira pergunta, mais uma vez, obrigado, hein, Thiago. Obrigado pela apresentação. Não sei se é um sobrenome, é Rick Mate. Por que a China teve um número inferior de vítimas contaminadas em relação aos demais países, mesmo com a quarentena? Será que algumas pessoas morreram sem saber que era por Covid? Então, é uma questão mais especulativa. Bem, essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer duas, aí vocês respondem e eu faço mais duas, né? A segunda questão é da professora Liliana Cero, que é professora do PEPED também. Ela afirma que o Centro CTS do IPEA tem um artigo muito bom sobre IPs, né, IPS, em relação à vacina potencial para o coronavírus, sobre movimentos internacionais e das empresas numa direção positiva. Vocês podem comentar o que sabem sobre sobre potenciais patentes nesse campo? A Liliana ficou um pouco meio misturada a questão. Mas a primeira em relação, se vocês acham que há uma subnotificação da China, conhece algum estudo, ou se é uma questão relativa a desconhecimento do próprio vírus, por isso eles acabaram ficando com um número tão baixo de vítimas. E a segunda é sobre esse estudo do IPEA e sobre os potenciais de patenteamento patenteamento de... Eu entendi. alguma... Eu posso ir respondendo, Francisco? Pode. Então, tá. Eu começo e depois... Tá bom. Começo e depois o pessoal complementa. Olha, em relação ao número real de pacientes, veja, isso é uma epidemia nova. Ela foi detectada nos últimos dias de 2019 e só a partir em 7 dias se fez o genoma. E para você saber se a pessoa tem ou não tem uma epidemia, você tem que ter os métodos diagnósticos estabelecidos. Então, a China, no começo, não tinha, quer dizer, ninguém tinha como diagnosticar a doença. Tá? Mesmo hoje em dia, a gente sabe que os testes sorológicos são muito ainda deficientes. Então, a China, no começo, ela não tinha como diagnosticar as pessoas. Então, provavelmente, muitas pessoas podem ter tido e não sabia diferenciar. Agora, saiu um artigo muito interessante hoje, no New York Times, mostrando como a doença tem comportamentos bem diferentes em vários países. E tem uma série de hipóteses. Por exemplo, por que Tóquio tem muito menos doentes de Covid do que Nova York? São cidades grandes. Aí você tem fenômenos culturais. Tem uma lista nesse artigo do New York Times, que eu recomendo ler, sobre por que há diferença grande, se é subnotificação ou que não é. Subnotificação, em particular no Covid, nesse 19, é uma coisa que vai ter que ser estudada ainda, porque você vê, a gente tem muitas pessoas que têm a doença, mas são assintomáticas. São assintomáticas. É uma doença que é tão recente, você ainda não tem todos os instrumentos de acompanhamento. E você tem também que levar em conta que, em alguns países, às vezes, nem o número de mortos você tem na estatística. Então, a pessoa está dizendo por que a África tem tão poucos casos. A gente não sabe se não tem ou se, dependendo do país, se aquilo foi contado ou não foi contado. Eu acredito que a questão da China tem o lado temporal. No começo, você não tinha... Você fazia o diagnóstico só por sintomas. Você não tinha os testes sorológicos, não tinha os testes moleculares. Isso veio algumas semanas depois. Tá? Quanto à segunda pergunta da Liliane, a questão de propriedade intelectual também uma área interessante. Eu sei que, por exemplo, a vacina que está muito mais avançada que as outras, que é da Moderna, ela está baseada em 2 patentes que a Moderna detém. Tem de fazer patente por RNA e a patente de como encapsular o RNA. Tá?
Isso vai ser uma disputa, uma briga futura. Vai depender de quem chegar com a vacina em primeiro lugar, quantos foram os participantes e qual vai ser a política global de distribuição ou acesso dessa vacina. Eu espero que a OMS seja chamada a participar, mas vai um momento complicado, até porque a OMS está sob críticas muito fortes do Trump, que está querendo colocar toda a culpa da pandemia em cima da China. E inclusive, já ameaçou cortar todo o financiamento para a Organização Mundial de Saúde. Então, a questão da patente, seguramente, cada grupo que está desenvolvendo está protegendo a sua informação. Vamos ver quem vai chegar na frente e isso é o que vai contar para saber o que patente que vai estar presente ou não. Eu passaria agora, talvez, para o Marcos e para o Tiago, para eles comentarem também. Marcos. Em relação à questão da incidência da doença na China, eu acho que o Ariel respondeu bem. Eu acho que é isso mesmo. É difícil explicar o comportamento e talvez o Tiago possa falar alguma coisa sobre a parte mais virológica da coisa. Agora, em relação à questão das patentes, essa questão da propriedade intelectual, né? Eu acho que vai ter uma situação diferenciada aí. Porque, realmente, como eu mostrei, a indústria, o setor privado, lidera em termos de número de projetos para desenvolvimento de uma vacina. Provavelmente está amarrado ao interesse econômico. Provavelmente está amarrado à propriedade intelectual. E uma vacina é uma coisa muito complexa. Ela não está única e exclusivamente amarrada a um antígeno, mas uma vacina ela vai desde uma formulação, né? Como o Morel falou da questão do encapsulamento de um RNA, essa vacina no final das contas ela tem que ter termo estável, ela tem que ter uma formulação, ela tem que ter uma apresentação, ela tem que ter um controle de qualidade, então ela tem um know-how dentro disso. Então, quando eu coloco meu último slide, o fazer, que é mais ou menos a pergunta, comprar ou fazer, né, em que você pensa em co-desenvolvimento, transferência tecnológica, bota isso numa balança, né, em uma situação de muitos países onde a situação é drástica e não tem como desenvolver, e tem pior, o Brasil, por exemplo, eu acho que é um país que nós temos condições de absorver tecnologia por transferência tecnológica. Nós temos uma capacidade instalada na Fiocruz, no Butantan, no Brasil, capaz de absorver tecnologias dentro de todo esse portfólio de projetos, talvez quase que 100% dos projetos, de alguma forma a gente consegue, com um investimento relativo, trazer essa tecnologia e conseguir produzir. Agora, países no mundo, na própria América Latina, não tem a menor condição de absorver. Então, isso é um problema. Então, o que o CEP, por exemplo, quando fundaram essa coalizão para enfrentamento de pandemias, né, com inovações, a ideia era essa, era você levantar toda a capacidade instalada e, quando surgisse uma pandemia, você, de uma forma emergencial, você olharia quem teria condição de produzir essa vacina para a distribuição mundial. Porque não vai ter uma única indústria farmacêutica capaz de produzir a vacina para uma demanda mundial de Covid. Então, eu acho que isso é uma situação que Unicef, ONU, o próprio CEP, a OMS terão papéis assim, importantíssimos. E uma da iniciativa que já está em curso é, assim como o Solidarity, que o Tiago mencionou para medicamento, existe agora já uma pesquisa da OMS para ver quem teria condições de ter um site para desenvolvimento para avaliação clínica de vacinas candidatas. Quais? Ainda não está definido. O artigo saiu, por exemplo, sexta-feira tinha um artigo circulando da Nature que exatamente colocar qual vacina que vai ser dentro desse estudo, vamos dizer assim, multicêntrico de vacinas, quais candidatos serão estudados. Mas eu acho que é por aí agora. Realmente, como é que vai ficar a propriedade intelectual, eu acho que vai ter que ter alguma situação, talvez a solidariedade vai ter que predominar e talvez menos lucrativo do que é hoje
o mercado de vacinas no mundo. Então, o que eu tinha que falar era isso. Tiago. Obrigado, professor Marcos. O Tiago vai comentar? Eu acho que assim, a gente tem que refletir sobre o uso da palavra isolamento social, sobre a primeira pergunta a respeito da China. Tem sido utilizada ampla e restritamente a palavra isolamento social quando nós mal fazemos o distanciamento social. E essa diferença ela não é só semântica. A China fez, de fato, o isolamento, fez o chamado lockdown. Quem lembra das imagens no começo de janeiro, via aqueles brasileiros isolados na China, com poucos produtos no mercado. De fato, você teve uma interrupção abrupta na circulação de pessoas e mercadorias, a ponto de impactar de uma maneira muito substancial essa curva de disseminação do vírus. Tanto a Europa quanto as Américas, elas não decidiram fazer o lockdown, mas sim fazer o distanciamento social, a diminuição de contato, e a gente vê o resultado dessas políticas nas curvas de disseminação do vírus. Eu acho que é tão simples assim. Algumas coisas não se aplicam ao método científico, então a gente não vai conseguir testar. Por exemplo, as variações culturais. Não tem como fazer uma pergunta específica para eliminar as variáveis e conseguir chegar isoladamente só nessa. Mas você vê que não só a China, mas, por exemplo, o sucesso da política da Nova Zelândia também fazendo um lockdown e retomando. Então, acho que do ponto de vista econômico, e eu acho que as bolsas são bom proxy disso daí, que eu vou falar, é a tal da recuperação em V, né? Então, quanto mais rápido, quanto mais intenso foi o lockdown, você conseguiu interromper maior conseguiu interromper de uma maneira mais contundente a circulação do vírus e provocou uma recuperação econômica em V. Enquanto que nas políticas de distanciamento você tem esse sistema que a gente não tem clareza de quando que a situação vai melhorar e nem se vai precisar se intensificar para enfrentar o número de casos tendo acesso à saúde para a maior parte das pessoas. Do ponto de vista da patente, eu acho que foi um comentário que eu já fiz no passado, vou fazer de novo. Eu acho que a forma de lidar com os problemas no século XXI é diferente do século XX. Então, hoje em dia, com as plataformas tecnológicas que existem, é muito mais fácil você trabalhar com plataformas de amplo espectro e tentar encaixar, seja qual for o agente que eventualmente surja, dentro dessa plataforma. Então, cada vez mais, eu acho que a gente vai ver o desdobramento de famílias de patentes sobre outros alvos, às vezes simplesmente baseado em exercícios acadêmicos, mas quando surge de fato um novo problema, você consegue entregar de uma maneira escalonável. Então, é difícil imaginar que a gente vai fazer uma vacina atenuada para esse vírus, como foram outras vacinas produzidas no passado, as primeiras, vacinas produzidas com grande massa de vírus, que requerem um nível de biossegurança que a gente não vai poder utilizar, tipo a vacina de influenza, que é utilizada em ovos embrionários. Então, a gente vai se aproximando para plataformas de recombinantes. Então, dentro da plataforma de recombinantes, quem tem mais criatividade vai criando novas plataformas com mais escala, com mais capacidade de entrega, vai encaixar não só esse agente, mas outros agentes também que, porventura, forem surgindo e vão gerar uma dominação tecnológica a partir dessa ideia, ainda que tenha começado através de exercícios acadêmicos. Ok. Mariana vai fazer as próximas 2 perguntas, né, Mari? Mariana? Sim, estou aqui. Bota o vídeo dela. Bom, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Sim, beleza.
Tá, joia. Queria só destacar que aqui no nosso chat, a Priscila primeiro deu os parabéns para a Bill Manguinhos pelos 44 anos e colocou 2 links do INPI e do Observatório para ajudar na questão colocada primeiramente pela Liliana sobre as patentes e tal. Só para fazer esse comentário, quem tiver interesse pode ir atrás desses links. Bom, a gente está seguindo a ordem aqui das perguntas. A gente já tem 14 perguntas, então vamos tentar ser objetivo tanto na pergunta quanto nas respostas. A pergunta da professora Renata: como vai levar tempo para desenvolver a vacina? Que medidas são mais importantes após o pico da pandemia no Brasil? E na sequência veio a pergunta do Vitor, perguntando se que o prazo de 18 a 24 meses para a conclusão do desenvolvimento de uma vacina contra a Covid, que é mencionado na mídia, se ele é crível, na opinião de vocês, se esse prazo de 18 a 24 meses seria possível. Acho que essas duas por enquanto, né? A pergunta da Renata é sobre que medidas são mais importantes após o pico da pandemia no Brasil. Já que a vacina vai levar um tempo para se desenvolver, o que a gente podia dizer mais de imediato, como medida importante? Ela diz que após o pico da epidemia, ou seja, quando Exato. Eu acho que devia ser no momento já, né? Veja, pois não tem vacina, então faz o quê? A primeira coisa seria observar as recomendações de distanciamento social, de prevenção, toda aquela lista que a OMS estimula e defende, né? Usar máscara, Porém, a gente está vendo que isso, no Brasil, na maioria dos casos, não está sendo seguido. Tem manifestações contra isso e temos um governo que está dando muito pouca importância a estimular isso, para dizer o mínimo. Então, eu torço para que, já que a vacina não vem, eu torço para que o Tiago e os seus colegas no mundo todo que estão querendo fazer reposicionamento de drogas, que tenham sucesso. A cloroquina não apostaria tanto como ela, mas não sei se alguma dessas moléculas que estão sendo retestadas, que já estão aí, já foram liberadas para outras doenças, isso talvez seja a coisa mais, talvez a esperança maior. Mas também não apostaria só nisso. Eu, por exemplo, estou em casa em confinamento total com a minha mulher, não saio para canto nenhum, porque ainda acho que a prevenção é a melhor medida nesse momento. E aí a gente vê muito como isso é diferente de país a país. A tal diferença cultural e a diferença de educação. Você tem um nível de falta de uma educação primária. Você tem no Brasil, você tem uma deficiência de educação que não se compara com outros países, né? Uma medida que, nos países escandinavos, basta uma orientação para as pessoas seguirem, aqui, além da orientação não ser seguida, você tem um movimento contra a orientação. Você tem um presidente que sai sem máscara e toca todo mundo. Então, eu diria, para quem puder, quem tiver condições, tentar o distanciamento social. Agora, como fazer isso num país com essa desigualdade, com as comunidades, as favelas? Eu diria que isso é muito, muito, muito complicado. Mas, na falta de vacina e também com o atraso que vai ter nos tratamentos, eu ainda acho que a prevenção seria seguir o máximo possível a prevenção e as normas da OMS. Qual era a segunda pergunta mesmo, Mariana? Se vocês consideram crível o prazo de 18 a 24 meses para o desenvolvimento de uma vacina, que é um prazo que aparece em várias matérias jornalísticas e tal. Ele está perguntando se vocês consideram esse prazo suficiente. Eu vou começar rapidinho, mas quem vai falar nisso é o Marcos mesmo. Veja, algumas vacinas que estão mais adiantadas, eu acho que não é uma coisa impossível de acelerar.
principalmente num ambiente de pressa, né? Está todo mundo falando agora em fast track, fast track, fast track. Algumas medidas, inclusive, vão ser usadas sem o que a gente chama de tratamento compassionado, tratamento de compaixão no caso de terapêuticas. Agora, as vacinas mais avançadas é possível, com o financiamento maciço que está tendo e com processamento rápido de testes, pode ser, eu acho que talvez aquelas que estão na linha de frente, aqueles cavalos que estão perto do final, possam chegar lá. Mas quem vai falar isso é o Marcos. Bem, de uma forma mais objetiva, é assim, se é factível, se é exequível, eu realmente não sei se vai ser, como vai ser, mas existe um movimento para tentar acelerar. De qualquer forma, será um desenvolvimento recorde. Nunca na história recente do século passado, desse século, uma vacina foi desenvolvida no tempo que está se falando. É possível? É. Desde que mude os desenhos dos estudos clínicos, eles têm que ser feitos de uma forma nunca feita antes, eles terão que ser feitos de forma que você vai ter que monitorar de um tempo real de todos os voluntários vacinados, imunizados, e o que aconteceu em termos de segurança, em termos de eficácia, em termos de incidência da doença, né? Tudo isso vai ter que ser acompanhado. E eu acho interessante esse envolvimento, essa proposta de solidariedade para vacinas, onde você coloca várias vacinas em um placebo e distribui para vários sites no mundo, seja onde o vírus está circulando, onde ainda não circulou, onde já circulou, e você faz uma avaliação em tempo real. Eu acho que é a única forma de se ter uma vacina num tempo mais curto do que eu apresentei, que é o padrão normal, que é você ter uma vacina quando ela sai de uma forma muito rápida, sai em 10 anos. Porque uma vacina você tem que ir comprovando tanto a questões de segurança quanto a questões de eficácia. E segurança, os eventos adversos muito raros só vão aparecer quando tiver um número muito grande de milhões ou milhares, eu diria milhões de pessoas imunizadas. Você vê, vou dar um exemplo. E a gente trabalhou muitos anos com febre amarela e a gente acreditava que febre amarela era uma das vacinas mais seguras do mundo. E, de repente, a gente viu que febre amarela não era uma vacina tão segura assim. Existe um evento muito raro que aparece quando você imuniza em massa. E isso só aconteceu no Brasil quando o Brasil resolveu vacinar toda a população brasileira e começamos um projeto de produção de vacina e vacinar. Aí apareceram os eventos adversos fatais. Então, vacina é um pouco isso. Quer dizer, factível, se existir realmente uma coalizão para tudo isso e um esforço muito grande, um desenho fantástico de estudo clínico nunca feito antes, com as ferramentas de monitoramento em tempo real, talvez a gente consiga chegar a uma vacina. A tecnologia, é muito difícil dizer qual será o cavalo ganhador disso aí, porque eu concordo em relação a tecnologias, a proposta dessas vacinas de RNA, as vacinas de peptídeos sintéticos. Essas vacinas, elas são vacinas de fácil troca de antígeno. A proposta é essa, você trocar o antígeno rápido. Mas elas são muito inovadoras e elas são muito imaturas ainda, elas não têm uma maturidade. A gente não sabe o que vai acontecer. E, para isso, os eventos adversos ou a segurança vai ter que ser muito bem monitorada, vamos dizer assim. Então, eu torço para que em um ano e meio, 2 anos, nós temos uma vacina, pelo menos com uma segurança relativa e uma eficácia comprovada. Eu queria adicionar um ponto nesse aí, é o seguinte, eu acho que uma diferença desse caso no momento, passa para mim, eu acho que é uma grande diferença no caso do coronavírus, que é o seguinte, quando a necessidade da vacina o ebola na África, o zika no Brasil, a arbovirose, onde só tem quando tem os transmissores, a pressão nos produtores de vacina é relativamente pequena. Agora, uma doença que está matando milhares de pessoas nos países mais desenvolvidos, os Estados Unidos é um dos epicentros, a Europa é outro,
a pressão é muito grande, porque os produtores vão estar com eles mesmos fisicamente ameaçados. Então, essa pressão para desenvolvimento, hoje em dia, é muito diferente da pressão para desenvolver uma vacina contra a Zika ou contra a Ebola. Afinal, se só está morrendo gente de Zika ou de Ebola, é lá longe, não tem tanto... Eu não sei se eu vou colocar o recurso da minha companhia nisso. Mas se a vacina está querendo pegar a mim e meus filhos, pelo amor de Deus, então a coisa é séria, vamos trabalhar mais. Eu acho que esse fator pode influenciar muito na compressão do tempo. Agora, milagre não existe em desenvolvimento de vacina. Tá? Eu acho que se conseguir vai ser muito rápido, mas não vamos contar tanto com isso. Eu vou aproveitar a partir da última frase do Morel, né? Recentemente eu estava discutindo isso com a minha tia, sobre se o milagre existe ou não. Se ele existe, ele já passou, foi a informação. Então, o Brasil e a América Latina, nós fomos um dos últimos países a receber o vírus, o que teria proporcionado uma disseminação de uma informação consistente para a prevenção. Então, isso é um pouco uma fala no sentido de tentar responder o day after, né, do pico da pandemia. Pode ser que a gente esteja nele, pode ter sido o pico semana passada. A gente continua mantendo as práticas de prevenção. Pode ser que o day after seja amanhã, e depois de amanhã a gente não vai saber disso. Esse pico da pandemia, ele não chega a ser um momento mágico na vida das pessoas. Quando você está no pico da pandemia, você vai estar na pior semana. Então, de certa maneira, se a gente tem a percepção que o pico está por vir, a gente tem a percepção também que o pior na circulação ainda está por vir também. E eu acho que a percepção é essa. A gente só vai saber que a gente esteve no pico quando a gente sair do pico da pandemia. E aí a prática é a prática de prevenção. É o distanciamento, o isolamento, a máscara, é o cuidado excessivo, mas não é à toa esse cuidado excessivo do álcool gel, né, das medidas de segurança. É um cuidado que a gente deve ter. Vamos tirar a máscara em algum momento do dia, uma hora você vai precisar tirar para almoçar, para se alimentar, para beber água. Você vai fazer isso em grupo. Então, note que a informação te traz uma nova ótica, uma nova forma de viver, que o chinês que estava lá na cidade de Wuhan, quando começou esse surto, ele não teve essa oportunidade da prevenção através da informação. Acho que a informação é o milagre que a gente tem atualmente, que certamente as pessoas em 1918, na pandemia de influenza, não tiveram tanto acesso à informação quanto se tem hoje. E muitos poderiam ter se prevenido também. Então, vamos esquecer um pouco a questão do pico da pandemia e simplesmente viver a prevenção. Agora, a situação é angustiante, porque está todo mundo no olho do furacão. E aí começam a surgir os prazos. O prazo, se a gente pegar a curva de influenza, em setembro deve começar a melhorar. Mas aí temos que combinar com esse vírus que ele seja igual à influenza. Não existe nenhuma garantia com relação a isso. Quando a gente pega um outro evento praticamente dessa mesma escala, ou de uma configuração similar a essa escala, a pandemia de 1918, ela começou a clarear, a vida começou a ficar melhor em 1920. Então, talvez seja a partir daí que surjam os 18, 24 meses. Numa pandemia de influenza, existe antiviral, o Tamiflu, o Oseltamivir, existe uma plataforma de vacina que você imagina que dali 6 meses você vai ter uma vacina. Nesse caso, não. Então, eu acho que se for surgir alguma vacina, tem que pegar alguma plataforma, em curto prazo, tem que ser alguma plataforma dessa já considerada segura para a utilização em seres humanos, com mudanças pontuais de antígeno.
E aí você precisa de um conhecimento básico em imunologia e quais são os antígenos críticos para uma resposta efetiva para isso funcionar. Com certeza tem muita gente trabalhando no mundo hoje para isso. Eu acredito numa possibilidade do desenvolvimento rápido, mas a solução não pode ser pior do que o problema, porque se a segurança não for clara dessa vacina, vai matar mais gente do que o vírus. E vai gerar uma insegurança para todas as outras vacinas de uma maneira geral que já sofrem com movimentos anti-vacina. Então, de novo, a prevenção é o nosso melhor remédio hoje. E aí, Mariana, a próxima pergunta. Obrigado. Eu vou fazer a próxima pergunta. Peraí. Saiu? O multi saiu. Vou fazer as próximas 2 perguntas e vou pedir também para os 3, para a gente poder ser mais sucinto, porque tem várias questões, senão não vai dar tempo dentro do... Desculpa, mas a gente tem esse limitador de tempo. A pergunta do Alex Batista é: por que o morcego parece ser o animal que mais transmite vírus do tipo? Qual a visão de vocês sobre o consumo chinês de carne de morcego, traço da cultura do país, e uma possível proibição desse consumo imposta pelo Estado chinês? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu gostaria de saber que clinical trials a Fiocruz está envolvida. Há clinical trials em andamento entre Fiocruz e o FRJ? É a pergunta da Ana Célia. Morcego, eu começo com a questão do morcego. Pode ser. Eu sabia que essa pergunta mais cedo ou mais tarde viria. Deixa eu fazer um compartilhamento de tela aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está. Espera lá. Antes desse aqui. Estão vendo a tela aí? Estamos. Esse é um artigo que saiu na Scientific American sobre essa cientista aqui, Shi Zhengli, que é chamada Batwoman, mulher morcego. Por quê? E esse artigo é muito interessante. Esse é um artigo de ilustração, mas essa cientista, ela esteve aqui na Fiocruz no ano passado. Ela deu uma palestra muito interessante. E é dela esse artigo aqui da Nature, tá? Origem e evolução dos coronavírus patogênicos. Um artigo super interessante. Vou colocar aqui uma coisa. Inclusive, essa figura ela apresentou na Fiocruz. E ela trabalha nisso há 16 anos, indo de caverna de morcego em caverna de morcego, tentando mapear isso. Por quê? O morcego não é só do coronavírus, não. O morcego é hóspede de muitos vírus diferentes, Aparentemente, o morcego tem um sistema imunológico que resiste mais a esses vírus. O trabalho dessa cientista é uma coisa assim, sensacional e muito difícil fazer. Olha, isso aqui é uma fotografia dela soltando o morcego que está aqui, depois que recolheu e soltou para pegar as amostras. E ela fez um trabalho muito interessante junto com um grupo americano da Universidade de Duke e de um programa chamado EcoHealth. Um dos principais participantes desse programa é do lado dos Estados Unidos. E eles fizeram um trabalho durante o tempo todo de coletar morcegos nos lugares mais... Isso aqui, eles estão coletando, isso é como eles coletam o morcego numa caverna, todos vestidos para se proteger. Por que esse interesse? Porque se sabe que os morcegos são um dos reservatórios mais... Eles estão implicados em ebola, estão implicados em Nipah, implicados em SARS e vários outros. Então, talvez por conta de um mecanismo biológico deles se protegerem.
Agora, fala-se muito desse mercado de animais vivos em Wuhan. Isso está em todo canto. Já tinha artigos de 2007 prevendo isso. Mas restaurantes de caça existem em vários lugares do mundo. Restaurante de caça tem no Brasil, alguns clandestinos. Antigamente, você podia comer tartaruga, podia comer qualquer coisa. Na China, realmente, você tem uma coisa cultural, que o Tiago disse que a gente não pode fazer milimetricamente para proteger isso, mas já se sabia desse risco. A gente soube que o governo tomou providências enérgicas para isso, mas é um movimento que é limitante, porque é um mercado que também movimenta milhões de dólares por ano. A gente não tem certeza quando é que isso vai acabar. Agora, não é só a questão de comer o morcego, não é só por aí. Você tem, por exemplo, tem países que usam fezes de morcego como esterco. E os trabalhadores coletam as fezes de morcego sem máscara. Então, você tem várias possibilidades de se infectar a partir do morcego, e não só comendo a carne de morcego. Eu até acho que não é só pelo comer a carne de morcego que você se infecta. Você tem morcegos que são frugívoros, mas tem morcegos que também fazem de sangue. Mas, enfim, é algo que ainda está sendo discutido. O impacto disso e como é que você pode... Agora, se gosta... Agora, o Trump, o que é que o Trump fez? O NIH cortou o programa de pesquisa em morcegos que os americanos tinham junto com os chineses, que foi um escândalo, isso foi anteontem. O NIH mandou cortar todos os grandes, quer dizer, você está cortando o conhecimento do problema. Isso é terrível. Passo para outros. Estou ficando sem voz. Tiago, Marcos. Eu acho que só um detalhe antes, né? Eu acho importante que todo mundo tenha em mente que mais do que o comer morcego ou comer pangolim é que existem mercados de animais vivos, porque não é uma gastroenterite, não é como uma verminose que se está comendo a carne contaminada. O que acontece é que existem mercados de animais vivos. Nesse mercado de animal vivo, o morcego que foi capturado, ele está respirando, se ele está com algum vírus respiratório ali, ele está liberando para um outro animal que está vivo, que está com outro vírus, de repente, se recombinam, e o ser humano que vai lá comprar. E essa cultura do mercado de animal vivo, ela também é nossa. Pelo subúrbio do Rio de Janeiro, nós encontramos os aviários. Isso é muito comum em Rio, Grande Rio, você vai encontrar mercados de animais vivos também, seja para cerimônias religiosas ou para consumo próprio. Então, isso também existe, não é uma exclusividade. A diferença é a escala. A ave migratória ou o morcego, ele é um potencial agente transmissor de algo que está no ambiente selvagem, sendo comensal de outros organismos que estão numa fazenda ou num ambiente doméstico, e entrando em contato com o ser humano a despeito da existência de mercado de animais vivos também. É claro que a caça, o mercado de animais vivos, ele concentra isso tudo num único ambiente. Então, de novo, isso aumenta a escala, aumenta a chance, aumenta a probabilidade de surgimento de novos vírus. Todos esses vírus eles são derivados de eventos ecológicos. E esses animais, ninguém está discutindo vacina ou tratamento para morcego, para o pangolim, para os outros bichos. Eles sofreram um processo de seleção natural. Eventualmente, eles carregam um agente um organismo que, para nós, ele é infeccioso, mas para essas populações de organismos, ele já é completamente inócuo. E o resultado desse desequilíbrio é isso que a gente vê. Então, de novo, não é um problema exclusivo da China. Se você pegar a Mata Atlântica brasileira, ela foi devastada por várias razões, né? Desde a agricultura até a construção civil. Os mosquitos estão lá fazendo ciclo zoonótico de vírus com animais silvestres. Quando a gente
compra um imóvel numa área que era florestal, a gente se oferece como fonte de repasto para o mosquito já estava lá. De novo, a mudança que a gente está falando é uma mudança de escala, porque não é transmitido por vetor, é uma transmissão respiratória. Então, o morcego ele não vai ser... ele pode ser o bode expiatório no momento. Na pandemia de H1N1, que o nome surge como gripe suína, você tem grupos tentando dizimar cultura de porcos e populações que comem porcos. E aí tem um viés de guerra religiosa aí por trás disso também. Então, são sempre movimentos complicados que se toma algum agente como bode expiatório. Mas o que a gente pode dizer consistentemente é que a infecção por coronavírus e os coronavírus são infecções negligenciadas. Apesar do potencial pandêmico demonstrado em 2002 e 2012, o número de sequências genômicas dos coronavírus humanos e animais depositados no GeneBank antes desse surto é baixíssimo, o que até dificulta montar melhor qual foi o fluxo genético desse vírus, do pangolim, do morcego para o homem, se tem alguma outra espécie intermediária, normalmente tem uma mais doméstica ou de corte. Mas isso é o que a gente pode dizer, que apesar do potencial pandêmico, faltou recurso para fazer perguntas baseadas em curiosidade nesse vírus, que inclusive poderiam ter ajudado a acelerar agora o desenvolvimento para uma vacina. É isso que eu tenho. O Marcos vai comentar essa questão também? Não, eu acho que você pode seguir para outras sobre a questão só queria... eu acho que vocês clinical trials. Exato. Vocês queriam comentar alguma rapidamente sobre se a... Eu não tenho nenhuma informação de clinical trials em andamento. Talvez o Thiago tenha alguma coisa em andamento, né? Pode estar se estudando ou desenhando alguns projetos, mas até onde eu sei, não sei se tem em andamento clinical trials acontecendo nesse momento em cooperação entre Fiocruz e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas não sei, Thiago, talvez você tenha mais informação. O que dá para dizer é que dentro dessa proposta do Solidariedade, a Fiocruz é uma dos participantes, ela vai incluir pacientes dentro do auspício desse programa do Solidariedade. Acho que isso, se não está em andamento, ele está na iminência de entrar em andamento, mas acho que existem algumas dezenas de ensaios clínicos em andamento, algumas centenas já de ensaios clínicos em andamento só no Brasil, alguns que sobrepõem, usam os mesmos medicamentos com populações que são muito parecidas, então tem uma grande sobreposição, que eu acho que isso vai ser um grande fator de dificuldade para se obter uma resposta precisa. Quando, na verdade, eu acho que em um determinado momento, mesmo esses ensaios clínicos mais ou menos parecidos vão ter que combinar os seus dados para conseguir fornecer respostas mais próximas das inequívocas. Obrigado, Thiago. Mariana, você vai ler as próximas duas? Vou sim. Estão me ouvindo? Estou só lembrando para que a gente ainda tenha umas 5 ou 7 perguntas, eu acho, para a gente tentar ser um pouquinho mais sucinto, desculpa, mas para a gente poder conseguir responder todas. Pode ser? Tentamos. Vai, Mariana. Então, pessoal, fiz aqui até um apanhado. Em relação às vacinas, as perguntas da Mabi, da Márcia, do Vitor. Se o teste de anticorpos seria um teste viável em massa para ser feito no Brasil. Ela leu alguma coisa sobre isso nos Estados Unidos
e está perguntando aqui para a nossa realidade, no sentido de não se planejar a quarentena no escuro, já que a gente, na verdade, não tem os números fidedignos, né, de contaminados. Depois, ainda em relação às vacinas, além disso, foi perguntado se como o Brasil está se posicionando nesse co-desenvolvimento de medicamentos. Se aqui também existe isso e existe entes privados envolvidos nesse co-desenvolvimento. E uma outra pergunta também, aí saindo um pouco do tema da vacina, mas foi feita pelo Fábio, dizendo que a rede municipal de educação básica do Rio de Janeiro é a maior rede da América Latina e que esses alunos não apresentam sintomas, mas eles são potenciais transmissores. E aí, se vocês têm algum comentário sobre como poderia ser planejada essa volta da escola e os perigos que vão estar envolvidos nisso, né? É isso. Marcos, quer falar sobre o negócio de anticorpo? Eu não entendi muito bem a pergunta se é uma testagem em massa ou uma testagem de anticorpo para avaliação de vacinas. Eu não entendi. Para avaliação de se a pessoa ficou imune. Se a pessoa... Ela diz se a pessoa, como a pessoa é assintomática, primeiro se apareceria num teste de anticorpo, foi uma das perguntas, e depois se não seria uma estratégia fazer esse teste de anticorpo em massa e considerando os assintomáticos. Porque são duas coisas, né? É um pouco confuso. O som está falhando. Não estamos ouvindo, Marcos. Okay. O som está falhando. Vou tentar ser objetivo na resposta. Pensando numa questão, são duas coisas diferentes, né? Uma é testar uma vacina onde você tem um endpoint, que seria a questão sorológica, a imunidade adquirida com a vacina, e como você avalia isso sorologicamente. E a outra é a testagem em massa para avaliar se a pessoa foi infectada e está assintomática, para fazer um inquérito sorológico, vamos dizer assim, né? E aí, com isso, você fala, você tem anticorpo, você está imune e você já pegou e é assintomático, e vamos dizer, você pode circular, vamos dizer, uma coisa dessa natureza. Mas vamos focar em vacina. Vacina, você realmente vai ter que ter, em algumas fases clínicas, principalmente as fases iniciais, você vai ter que testar qual foi o resultado dessa vacinação, dessa imunização, né? Porque na fase 1, você geralmente faz em indivíduos sadios em regiões não endêmicas, onde não está circulando, de forma que não está circulando o vírus, né? Mas nas fases 2 e 3, você obrigatoriamente vai acabar fazendo isso em regiões onde está circulando o vírus, e você vai ter duas coisas. Uma é você ver a eficácia, quer dizer, você reduz naquele site que você está fazendo, você reduz a incidência da doença. Então, você comprova. E a outra é um endpoint de testagem sorológica, para ver se o indivíduo, após a vacinação, desenvolveu anticorpos contra aquele antígeno. Então, isso obrigatoriamente vai ter que ser desenvolvido, seja um teste feito de uma forma de você detecção apenas qualitativa de anticorpos, ou uma detecção quantitativa de anticorpos desses indivíduos vacinados. Agora, em fase 3, normalmente o que se vê é impacto da redução da doença. Você pode até testar, mas o que você faz é o seguinte: eu peguei um site e testei X pessoas e vi quem reduziu a doença naquele grupo, né? Naquele grupo vacinado. É basicamente isso. Então, são duas coisas, o meu comentário é esse. Tem outra pergunta, não tinha? Tem acho que sobre as escolas. Eu acho que o Tiago sem perigo. Tiago. Acho que está dentro do mesmo pacote a escola e esse teste de anticorpos, né? No fundo, a pergunta tem um passaporte da segurança? Né? Eu consigo fazer algum teste para saber se eu posso viver a vida normal? Acho que, no fundo,
trazendo para uma linguagem mais básica, eu acho que a pergunta é essa. E aí, não sei se eu vou... Acho que a minha resposta não vai solucionar o problema, mas eu vou, pelo menos, tentar explicar alguns dos fatores que geram uma angústia da comunidade científica e uma incapacidade de dar uma resposta boa para a população geral. Então, normalmente, o indivíduo que está infectado sem apresentar sintomas, normalmente esse não é um indivíduo transmissor. No caso dessa doença, ele é transmissor. Então, isso é difícil. Como é que você monitora as pessoas sem sintomas que estão liberando o vírus? A outra coisa angustiante é essa. Quem já teve, pode pegar de novo? Não existe a comprovação inequívoca que aquela pessoa que já teve tem uma memória a ponto de proteção, uma memória protetora contra um novo episódio infeccioso. Então, para vocês terem ideia, quando você toma uma vacina para febre amarela, talvez você possa tomar uma vez na vida, já existe essa discussão. Para tétano, você toma uma vacina a cada 10 anos. Para gripe, você se vacina todo ano. Então, qual é a duração dessa memória após um episódio com a infecção com o novo coronavírus? Lembrando que os testes são testes também novos, como o Morel respondeu na primeira a primeira questão, e que eles têm 30% de falso negativo, ou seja, você vai realizar o teste, 1/3 daquelas pessoas que de fato tiveram a doença vão aparecer como negativo. Então, qual a validade de fato de você testar em massa sorologia de pessoas se você ainda não tem certeza hoje, nesse dia, pode ser que amanhã o entendimento mude, que as pessoas que já tiveram estão protegidas? Não há clareza com relação a isso. Quem já teve, que passa pela gente, pelo nosso grupo de pesquisa, a gente recomenda que mantenha o mesmo critério de prevenção, até porque existe uma chance de uma doença similar ao que acontece na dengue hemorrágica, quando você tem uma prévia resposta mal feita contra um coronavírus. Tem uma exacerbação da infecção no caso de uma nova infecção. Então, existe o problema tanto para proteção quanto para exacerbação da infecção. Certamente são questões que a comunidade científica vai responder de uma maneira inequívoca. Enquanto essas respostas não existem, só tem uma maneira: a prevenção e o cuidado. Mariana, próxima pergunta. Vou fazer agora, Mário, você faz? Tanto faz. Não, faz aí você, porque como você fez o apanhado, pode fazer, fica à vontade. Tem duas coisas interessantes também, diferentes do que a gente já falou. Um mecanismo de prevenção poderia passar pelo reflorestamento, restaurar o equilíbrio ecológico. Talvez vocês pudessem fazer algum comentário sobre essa questão do link, né, entre o meio ambiente e o que está acontecendo. E a outra, como deveria ser um protocolo de ação para prevenir futuros, outros surtos, né, para evitar pandemias dessa proporção? Bom, eu posso começar pela segunda. Aí. Francisco, me devolve o vídeo alguém? O Alexandre? Veja, o que é que a gente pode fazer no futuro? Em 2016, a gente começou a montar um programa chamado Projeto Viroma Global, que era exatamente para tentar prevenir a próxima epidemia. Saíram até vários trabalhos mostrando a importância de você fazer sequenciamento em massa, estudar os vírus e tal. O Tiago falou muito bem. A gente viu agora que está completamente desguarnecido em relação à biologia ciclo natural dos coronavírus, que é muito pouca coisa já estudada. E, de repente, é a doença que veio e pegou a gente. Pois bem, todos os esforços que foram feitos para começar um projeto de Viroma Global, que era para mapear, para se preparar, para ter conhecimentos básicos, nunca conseguiu ir adiante.
E pior, com a eleição do Trump, todas as esperanças foram por água abaixo. Era um projeto que iria começar com financiamento do NIH, mas a entrada do Trump, ele colocou todas as prioridades no começo em fazer a barreira do México e esqueceu tudo isso. E, recentemente, pior ainda, ele está tirando qualquer projeto que tenha colaboração com a China, em especial com o pessoal de Wuhan. Porque, para a plataforma política dele, é importante ele dizer que o vírus veio da China, a ameaça da China, sabe? Então, a gente tem uma mistura de componentes políticos, ideológicos, científicos e de pânico que torna muito difícil você ter um trabalho consciente de pensar em prevenir a próxima epidemia. E você previne se você tiver conhecimento, muito conhecimento. Né? Não é com opiniões e nem com hipóteses que você vai combater uma epidemia. Eu sempre digo que eu acho que para ebola se levou anos para saber onde é que estava o hospedeiro, onde é que estava o vírus, como é que foi. E em uma semana se sabia tudo. A gente tem uma metodologia muito mais poderosa. Mas fazer disso um instrumento de prevenção da futura é complicado, porque a natureza é muito sábia. Há um pessoal que pergunta se esse vírus foi feito pelo homem. Eu sempre digo o seguinte: a natureza é muito sábia, ela não precisa de ajuda para fazer uma nova epidemia. Ela faz isso todo dia, diariamente. Tá? Agora, quanto à pergunta se uma mudança, se o que a gente está aprendendo pode levar a uma mudança ecológica maior, isso é coisa de longo prazo. A gente não sabe se, com a epidemia acabar, se o mundo vai pensar diferente. Outro dia eu li no Twitter um comentário muito interessante. Disseram, não, depois da epidemia vai ser tudo diferente, vai ser melhor. Alguém disse assim, depois da peste negra veio a Inquisição. Muito pior. Então, estou vendo que o Tiago está rindo, ele que vai querer fazer algum comentário. Tiago. Eu fico feliz da pergunta, porque me parece que encaixou bem dentro do que a audiência está percebendo, e foi uma explicação que fez tanto sentido na cabeça das pessoas, né, na cabeça da audiência, que surge uma pergunta rebote, que é sobre o melhor equilíbrio ambiental. Essa é uma percepção que eu tenho, é uma percepção que eu acho que a audiência está fazendo, mas não acredito que seja uma percepção ampla e restrita. Então, até certo ponto, eu acho que é uma utopia pensar que a gente vai viver anos de ouro de um melhor equilíbrio agora. Acho que a situação vai gerar uma série de reflexões, desde o ponto de vista, né, da ausência de um parque industrial vívido no Brasil, que é incapaz de, ainda que não tenha diariamente produtos super competitivos como insumos em saúde, que possa ter algum exercício de produção para isso ser escalonável. Acho que a gente tem que repensar, de fato, o consumo e o uso do território, porque, no final das contas, a gente não vai sair da questão ecológica, mas eu não vejo hoje um ambiente no qual a gente possa debater com profundidade e se transformar em, além de debate, a ação, o reequilíbrio do ser humano na Terra a ponto de impedir novos surtos. E, até certo ponto, essa discussão se contradiz com como vamos nos prevenir das próximas situações. Se a gente pensa que, de fato, o restabelecimento do equilíbrio ambiental vai ser útil, né? Em tese, isso por si só já deveria nos prevenir. Mas se a gente está pensando em, ao mesmo tempo, reforçar os sistemas de vigilância para a descoberta de novos vírus, de certo modo, a gente está falando também, olha, é importante restabelecer o equilíbrio ambiental, mas a gente sabe que a gente não vai fazer isso no curto prazo, então é melhor a gente continuar
olhando os vírus que estão circulando por aí para tentar ter vacina e tal. Então, muito difícil sair do modelo desenvolvimentista que a gente está e restabelecer novos parâmetros. Mas eu acho que esse é o desafio, senão a gente vai viver novos surtos. Praticamente a cada 2 anos, no século XXI, a gente tem um surto de um agente infeccioso de natureza viral. Mariana, Francisco? Mariana, Francisco? Sim, obrigada. Então, gente, na realidade, a gente está no nosso horário de encerramento, que são 8h40. Tá. Desculpe, esqueci do vídeo. E a gente anotou várias perguntas, muitas delas foram cobertas, e muita gente aqui no chat também dando parabéns. Enfim, eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa para fechar, como fala final. Como é que tá para vocês? Algumas pessoas aqui, mais de uma pessoa aqui, quer saber se com esse relaxamento que está acontecendo agora, que aos poucos vai acontecer, se é possível que a gente tenha novos picos e novos surtos do próprio Covid. Isso foi muito perguntado. E sobre os antivirais também foi muito perguntado, essa corrida nas farmácias por comprar remédio. E, enfim, só para, se vocês quiserem se direcionar. Olha, o que aconteceu em outros países, e não só nessa epidemia, a epidemia de gripe também, de gripe espanhola. Quem conseguiu fazer o lockout segurou. Quem relaxou, teve a fatura, veio depois. Mesma coisa acontecendo aqui agora. Se você relaxa no momento que a pandemia ainda está aí, vai vir uma segunda onda. Tá? Agora, isso a gente espera que se consiga diminuir. Né? Eu acho que, como palavras finais, vou passar depois para o Marcos e para o Tiago, eu gostei muito disso. Eu acho que isso abre um campo legal. A gente fez essa primeira experiência com o Zoom, vamos fazer outras com o YouTube para ter mais facilidade de acesso. Mas eu acho que a gente fez, o que eu gostei mais foi que a gente levantou tantas perguntas, viu que a plateia, que a audiência respondeu muitas delas, e para mim há um campo de pesquisa imenso, não só científica, hard, mas em economia, em cultura, nas ciências humanas, tudo. Então, eu acho que a gente tem que explorar muito mais essa interação por esse mecanismo. Eu estou muito satisfeito, agradeço ao PPED por ter esse convite inicial e passo para o Marcos e para o Tiago para encerrar. Marcos. Primeiro eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade de estar aqui falando. Eu acho que foi interessante, eu acho que perguntas interessantes, agradecer as perguntas que foram bastante pertinentes e coerentes. E eu acredito que a situação do Brasil é uma situação complicada, mas nós temos muita tecnologia, muita ciência estabelecida. Eu acho que aí um pouco naquela questão do co-desenvolvimento, eu acho que nós temos um potencial muito grande para cooperar no desenvolvimento tanto dessa reposicionamento de drogas como desenvolvimento de vacinas e mesmo nos testes sorológicos, porque a pergunta sobre se vale a pena testar ou tem como testar em massa, tem duas coisas. Uma é, como o Tiago falou, teria que ter testes sorológicos confiáveis. E o segundo, teria que ter testes confiáveis, baratos e produzidos em capacidade de produção. Você pensar que você vai... Imagina se você conseguisse testar, as pessoas fossem numa farmácia, se autotestar ou testar em algum lugar, e falar, pô, eu estou imune, eu posso liberar. Entendeu? Mas qual é o controle que teria em cima disso? Né? Então, se você tem um teste fraco, um teste que tem uma margem de erro para positivo ou para negativo alta, qual é a confiabilidade que você teria nisso? Né? Mas eu acho que nós estamos buscando, acho que tem várias iniciativas de busca de novos testes sorológicos e talvez a capacidade de produção aumente, e aí isso vem ajudar realmente a fazer essa sorologia. Eu acredito que terá,
esses estudos clínicos com drogas vão mostrar algumas drogas que vão ter alguma eficácia no tratamento da doença provocada pelo vírus ou as complicações geradas por ele. E eu acredito que desse leque de mais de 120 vacinas hoje testadas, nós vamos ter uma vacina, ou mais de algumas vacinas candidatas que vão avançar a última fase ou até mesmo o registro num prazo nunca visto antes. Então, o que a população brasileira tem que entender é que talvez nós vamos ter que ter voluntários, e os primeiros voluntários que vão ser envolvidos vão ser voluntários sadios, pessoas jovens sadias que vão se voluntariar para tomar essas vacinas e provavelmente em um curto prazo vão estar disponíveis em estudos clínicos que serão realizados também no Brasil. É basicamente isso, e nós temos que torcer, e por enquanto nada disso existe, eu acho que o isolamento social, os cuidados, usar máscara, higienização de mãos, tudo isso, evitar aglomerações, eu acho que é o que pode se recomendar nesse momento. Obrigado pela atenção. Tiago. Obrigado novamente pelo convite. Acho que eu não gosto de trabalhar com esse tipo de produto que está disponível em farmácia, que o uso é um uso de curto prazo. Eu prefiro trabalhar com outro tipo de produto, tipo antirretroviral, medicamento para hepatite, que eles são de uso contínuo por longos períodos. E aí, no caso do reposicionamento, se vai utilizar menos esse produto, portanto, a chance de efeitos colaterais também é menor. Eu respeito quem trabalha com esse outro tipo de produto que você encontra na farmácia. Acho que a pesquisa ela é importante, ela não deve selecionar qual molécula baseado nesse tipo de critério, se deve testar e ver quais que são efetivos. A questão especificamente sobre anita e ivermectina é que a gente não tem ainda ensaios clínicos em andamento que possam mostrar que eles funcionam. E também não existe a informação sobre a segurança desses medicamentos nesse tipo de paciente crítico, um paciente com insuficiência respiratória, que provavelmente vai evoluir para uma insuficiência cardiorrespiratória. Então, a chance de efeitos adversos ela existe diferente de quando você está sadio e profilaticamente toma um vermífugo uma vez por ano. Então, eu acho que esse é o cuidado que as pessoas devem tomar. De uma maneira geral, eu fico feliz pelo evento. Eu gosto de ocupar esse espaço conversando não com pessoas que não são especificamente da área de virologia ou de antivirais para divulgar o que a gente faz. E agradeço o Morel pelo convite e aos organizadores mais uma vez. E fico feliz se tiver a oportunidade de responder essas perguntas num outro momento aí mais calmo para vocês, porque é sempre uma forma de educar a população. Obrigado. Francisco, Mariana, agora vem de vocês de completarem. Então, primeiramente, a gente queria agradecer muito, acho que foi muito proveitoso, até para pessoas que não são da área, eu acho que vocês foram muito claros, foi bastante animado o debate, muitas perguntas, eu queria agradecer a audiência que perguntou, e queria aí vender o peixe do nosso seminário, né? Essa parceria com a Fiocruz foi fantástica, a Fiocruz é parceira do nosso integral do nosso programa de pós-graduação lá no UFRJ, Programa de Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento. E a gente vai continuar fazendo esse evento com outras temáticas agora, mas todas relacionadas à pandemia, e o próximo vai ser no dia 18, provavelmente, a gente vai estar divulgando nas listas, e peço a vocês que repassem e que compareçam mais uma vez em grande número para debater outras questões relacionadas a políticas públicas em geral e a pandemia. Mariana, você quer completar com alguma coisa? Mariana? Eu posso completar, Francisco? Claro, Alexandre. Fica à vontade. Eu não quero completar, não. Quero só agradecer também. Agradecer o Alexandre.
Eu quero agradecer todo mundo e o Alexandre vai fechar para a gente o debate com algumas informações. Obrigada, pessoal. Foi muito legal. Obrigado, pessoal. Só queria reforçar que o conteúdo do show da palestra foi gravado, ele vai estar disponível na TV do IE e na futura página do Facebook, que vai ser criada para o PPED. E através dessa página a gente vai divulgar tanto os eventos, os seminários, quanto também vai estar disponível todos os seminários que vão acontecendo. Então, se você quiser ver um seminário antigo, vai estar disponível lá em forma de post. Acho que é só isso. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Alexandre, que é nosso operador aqui, nosso aluno de doutorado e nosso operador da página, do aplicativo aqui. Ô, Morel, vocês vão divulgar também no canal do CDTS? Vamos. Depois que tiver a gravação pronta, você passa para a gente vai fazer isso, sim. Tá? Tá ótimo. Obrigado, hein? Obrigado, Mari. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Tiago. Obrigado, Marcos e a todos. Obrigado, Morel. Então, encerramos. Isso, queria agradecer a todos, foi maravilhoso, adorei, foi excepcional, vocês estão todos de parabéns, fiquei felicíssima com a presença de vocês e realmente agradeço de coração, foi um momento muito importante para o PPED e queria reforçar isso com toda certeza, foi muito bom, muito bom. Para quem não sabe, quem está falando é a Ana Célia Castro. Nossa coordenadora. Vice-coordenadora. Fundadora, né? Isso é verdade. Então, é isso aí. Para vocês todos. Muito obrigada. Foi excepcional. Obrigado, boa noite. Um abraço, pessoal. Boa noite. Vou encerrar a sala. Tchau, Até mais. Tchau. Boa noite. Um abraço.